Ó, pessoal, já estou gravando a aula, tá? Tá, vamos voltar aqui para o slide. Como a gente viu em outras aulas passadas, é na Constituição, né, que é estabelecido aí que são criados todos os tipos de tributos existentes, né? Então, a Constituição ela é muito sábia em fazer as suas divisões, né? Não é só um ente federativo que possui a competência tributária, né, em detrimento dos demais. Então, assim, a gente lembra desde a primeira aula que a gente vem falando que existe a arrecadação de tributos, ela serve para o enriquecimento dos cofres públicos. Ela serve, né, para com essa renda, né, os governantes, as instâncias, né, seja União, Estado, município, consiga governar, consiga manter ali os direitos básicos de todo cidadão. Né? Então, os tributos servem para fins arrecadatórios, né, para enriquecer os cofres públicos e, assim, né, os entes federados conseguirem fazer as suas atividades. E aí, é lá na União que então é estabelecida, né, a competência tributária, a aula que a gente já viu, né, algumas aulas passadas, que a gente falava na aula inteira só sobre competência, né, o que é de responsabilidade de cada ente federado. Né? Lembram que a gente falava também sobre a competência, a capacidade tributária, foi até um assunto que caiu em prova, né? A competência ela é instituída lá na Constituição Federal, cada ente federado tem a sua competência, é facultativa, mas é indelegável. Né? Ele pode não instituir, porém ela é indelegável, eu não posso passar competência para ninguém. E a capacidade tributária sim. Né? Então, vai ter tributos aqui que a gente vai verificar que há a competência da União, mas não é ela que cuida da capacidade, né? da cobrança desse tributo e da arrecadação. Lá no artigo 153 da Constituição, então, estabelece para cada um dos impostos de competência da União. Assunto da aula de hoje, então, né? Vamos pegar lá na Constituição e verificar quais são os tributos, né, mais especificamente para esse início de conversa, os impostos, né, que são de competência exclusiva da União. Vamos estudar cada um desses impostos federais, né, para a gente conhecer cada imposto. Vamos falar, então, de fato gerador, né, qual é o fato que gera aquela tributação. Lembra que a gente falava de PVA? Qual que é o fato gerador do PVA? O fato gerador de PVA é a compra de um veículo automotor, é você ser proprietário de um veículo automotor. Né? Sendo proprietário, você tem esse fato gerador, consequentemente vai te gerar um tributo. Vamos falar da base de cálculo de cada tributo, quem são os seus contribuintes, né? E como se dá a forma de lançamento desses impostos. Então, lá no artigo 153 da Constituição, no inciso 1º, é onde eu falo sobre, onde é falado, né, sobre o imposto de importação. Então, vamos começar falando com ele. Só para a gente recordar, a União, então, ela é a que tem mais impostos, tá? Ao todo, são 7 impostos voltados aí para a União, né? 7 impostos federais. Vamos falar inicialmente do II, Imposto de Importação. Qual que é o fato gerador do II? Né? Esse imposto, ele diz respeito à importação. Importação é o fato, né? A ocorrência quando eu tenho produtos a qual eu faço importações. Né? Eles vêm de fora, de outros países. Eles não são de nacionalidade brasileira, né? Então eu faço importação. Esse fato gerador, né? Essa situação onde eu tenho produtos estrangeiros entrando no território nacional, me gera cobrança. Então, quando eu falo assim, qual que é o fato gerador do II, Imposto de Importação? É a entrada de produtos estrangeiros dentro do território brasileiro, né? Simplesmente essa entrada vai me gerar uma tributação. Né? Qual que é a função, então? Eu falei aqui do fato gerador. A função é predominantemente extrafiscal. Ah, Pro, o que é isso? É assim, vocês vão ver no decorrer dessa aula que tem alguns tributos, né, alguns impostos que são de função fiscal
e outros de função extrafiscal, tá? Os de função extrafiscal, que é o caso do imposto de importação, ele serve para regular o mercado de importação, né? Então, ó, ele serve como um mecanismo de controle feito pelo governo sobre a entrada de produtos no Brasil. Ele é um imposto, pessoal, que ele então serve para regular esse tipo de movimentação comercial, né? Então, ele tributa assim as importações a fim de proteger aí a indústria brasileira, né? Então, existem alguns produtos, cada um com a sua devida tributação, né? Mas que todos que entram aqui para o território nacional, eles vão sofrer algum tipo de tributação. Né? Dessa forma, sendo uma tributação mais alta ou mais baixa, eu vou mexer no mercado de importação de produtos. Né? Consequentemente, se eu tenho taxas muito altas de imposto de importação, né, eu não estou estimulando a importação, eu estou estimulando o mercado nacional e vice-versa, né? Se eu tenho taxas mais atrativas para a importação, o que o governo está fazendo? Ele está estimulando, então, a importação. Né? Isso depende de cada cenário econômico, e aí cabe a quem? Né? A União. É a União que vai estipular, então, essas taxas e esse tipo de tributação, aumentando ou diminuindo as taxas, né, as alíquotas, a fim de controlar o mercado. Né? Então, por isso que ele é extrafiscal. Né? O que é arrecadado ali, claro que ele vai servir, ele vai enriquecer os cofres públicos, né? Mas a sua função, né, ali, na sua essência, ela não é simplesmente arrecadatória, ela é uma função regulatória, né? Então, ela regula aquele mercado. Então, por isso que a gente fala que ela é extrafiscal. Quando eu falar para vocês que ela é de uma função fiscal, ela é simplesmente arrecadatória, como exemplo, imposto de renda. Imposto de renda, ele é um tributo, né, de função predominantemente fiscal. Né? Tudo que é arrecadado ali no imposto de renda não serve para regular mercado, para controlar a economia, não. Né? Ele é só para enriquecimento dos cofres públicos. Né? Então, ele é fiscal. Então, ó, a sua função extrafiscal serve para fazer controle do governo. Então, quando eu digo aqui controle feito pelo governo, eu estou falando, né, da União, da esfera federal, né, via presidente da República, para proteger a entrada de produtos estrangeiros do Brasil. Né? Protege, assim, a indústria nacional, fomentando a aquisição de produtos nacionais, né, em vez de seus similares estrangeiros. Né? Então, ele é um imposto que funciona aí como regulatório do mercado, por isso que ele é extrafiscal. Esse imposto, pessoal, ele tem uma exceção à legalidade. Teve aulas passadas que a gente falava sobre os tributos, eles estão, né, instituídos aí lá na Constituição Federal. Qualquer tipo de alteração, ela passa por esse princípio aí da legalidade. Para fazer qualquer tipo de alteração em algum tributo, né, que está lá na Constituição, é necessário passar por uma nova lei, né, fazer uma nova legislação, passar pelo Senado, aprovação, enfim. Né, tem toda uma regra a ser seguida, que é a questão da legalidade. Só se modifica um tributo através de uma nova lei. Né? Então, instituída essa nova lei, e aí eu tenho alterações neste tributo. Só que o imposto de importação, ele é uma exceção, né? Uma exceção a essa legalidade. Porque assim, pessoal, eu estou falando de um mercado de importações, né? Um mercado que é muito dinâmico, né? Eu tenho momentos de alta, momentos de baixa. E aí o que acontece? Governo federal vai ter momentos que ele vai precisar intervir, né, nessa tributação de imediato para com que, né, isso regule o mercado. Então, ele não vai precisar criar uma nova lei. Né? Então, ele é uma exceção à legalidade. Né? Através de um decreto do Poder Executivo, decreto, então, que é feito, né, pelo Poder Executivo, pelo presidente e sua equipe, e ele já vai direto e altera o imposto de importação. Né? Então, por que ele faz isso? Porque este imposto ele é extrafiscal, ele serve para regular o mercado. Então, existem momentos em que, né, o Poder Executivo verifica que é necessário intervir, então ele ia intervir, né, e aí não precisa passar por nessa questão da legalidade.
Também não aos princípios da anterioridade, do exercício financeiro, seguinte da noventena. Né? Essa anterioridade, a questão da noventena, o que acontece? Quando é mudado algum imposto, alguma tributação, através do princípio aí da legalidade, também existe o princípio da anterioridade e da noventena, onde ele fala que eu preciso informar aí, né, os contribuintes que há alteração nos tributos, né, e aí tem uma questão de 90 dias, que é a noventena, onde eles serão informados para depois ser feitas essas alterações. Imposto de importação, não. Né? Então, sendo o decreto aí publicado, já é feita a alteração desse imposto. Um ponto importante sobre a entrada do produto estrangeiro no Brasil é que não basta que ele entre. É necessário também que esse produto se integre à economia brasileira. Como, por exemplo, né? Quando uma empresa adquire uma máquina no exterior para aumentar a sua produtividade, o produto entrou e aderiu à economia interna. Né? Então, o imposto de importação, ele serve, então, para regular, e tudo que entra, né, principalmente quando eu falo para a indústria, ele vai entrar, e de certa forma vai entrar na nossa economia, né, e vai servir para a produção da nossa economia. Por mais que ele é um produto de fora, importado, né, ele vai entrar aqui na nossa economia e vai servir como um tipo de progresso, de auxílio na nossa economia, nas nossas atividades produtivas. E aí o que acontece? Nem todo produto que entra no território nacional sofre a incidência do imposto de importação. Pessoal, como ele tem essa característica de regular mercados, essa fiscalidade, eu também tenho situações onde eu tenho aqui, né, ó, como um exemplo que está aqui. Ó, quando uma exposição de arte estrangeira vem para o Brasil. Essa é uma situação, pessoal, onde eu tenho produtos, obras de arte, por exemplo, né? Vai ser uma exposição aí de quadros ou de esculturas, enfim. São, né, obras de arte que vêm do exterior para passar uma temporada aqui no Brasil. Né? Então, vamos buscar quadros que vão passar uma temporada aqui em São Paulo, no MASP. Né? Então, é só por um período, eles não estão entrando aqui para fazer parte da nossa economia, do nosso processo produtivo, né? Eles estão passando por uma temporada. Então, eles entram como essa admissão temporária. E aí, estes produtos, eles não vão sofrer incidência do imposto de importação, porque eu estou falando de cultura, de arte, né? Do estímulo à cultura. E isso, se eu sofrer tributação, o que eu estou fazendo? Eu estou impedindo, estou colocando obstáculos, né, para que essas obras entrem no meu país. Né? Então, nesses casos, eu vou sim isentar eles essa importação aí desse imposto para estimular a vinda deles para cá. E aí, ó, ele é tratado como regime aduaneiro especial, suspende total ou parcialmente, e aí vai depender da utilização, né? E o pagamento do tributo sobre a entrada de produtos estrangeiros no Brasil, que vão permanecer no país por um período determinado. Né? Então, todo tipo de produto, pessoal, seja obra de arte ou não, mas que vai passar por um período específico aqui e depois retornarão, eles podem ser isentos ou pagar parte desse tributo. Tá? É algo que é muito específico de cada situação. Né? E aí cabe à administração tributária resolver essa questão de quanto será pago ou não. Né? Porém, são possibilidades existentes aí no imposto de importação. Quanto à base de cálculo desse imposto? Eu tenho lá no artigo 20 do CTN, ela é dividida em dois tipos a partir da alíquota. Então, a alíquota de valorem. Essa alíquota, gente, ela vai incidir sobre o preço daquele produto, daquela mercadoria. Né? Então, ela incide sobre o preço normal do produto. Então, dependendo do valor daquele produto, eu vou ter, né, uma incidência aí de uma alíquota, né, maior ou menor, mas vai depender, né, a base de cálculo vai estar no valor do produto. Agora, quando eu tenho alíquota específica, eu tenho uma quantia determinada por uma unidade de valor, né, de quantificação de bens. Ela é diferente, então eu não estou tomando como base de cálculo o valor do produto, mas sim um valor já quantificado. Por exemplo,
um valor em reais por tonelada de produto. E a cada tonelada do produto que entra no território brasileiro, multiplica-se por esse valor previamente definido em reais. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um valor de real por tonelada, né, de reais por tonelada. Então, é verificado aí as quantidades de toneladas que eu tenho de determinado produto, multiplico pelos reais referentes a cada tonelada. Né? Então, são dois tipos de base de cálculo, né? Vai depender muito de qual é o produto que está entrando, mas ele abre esse, né, esse precedente, essa base de cálculo, ela tem, então, dois tipos de alíquota. No caso de produtos apreendidos ou abandonados, isso acontece, né, o imposto de importação tem como base de cálculo o preço da arrematação. O que acontece, pessoal, no momento em que faz uma importação, chega um produto aqui, vamos lá, no porto, né, descarregado aqui no porto, isso é abandonado. E aí não há arrecadação de imposto, não tem destinatário, fica lá, tá parado. Então, o que faz, né? Faz como fala, onde faz a arrematação, um leilão, né? Onde faço um leilão, e aí o valor onde é arrematado aquele container, aqueles produtos, em cima daquele valor de arrematação, eu vou cobrar o imposto de importação. Né? Então, quem vai pagar o imposto de importação nesse caso é quem está arrematando aquela mercadoria. Ainda quanto ao imposto de importação, quem são os contribuintes? Né? Quem são as pessoas, né, os sujeitos passivos, né, dessa relação aí jurídica, né? Lembra que o sujeito ativo, ele sempre vai ser, no caso desses impostos, a gente está falando sempre a União, né? O sujeito passivo é o contribuinte. Então, quem é o contribuinte? É o importador. Cadê minha canetinha aqui? Então, o contribuinte é o importador, é a empresa, é a pessoa que vai fazer a importação, que vai receber aqueles produtos. Então, é ele que faz o pagamento. Aqueles que se equipararem, que a ele se equiparar, e o arrematante. Tributário da remessa postal internacional. Quem é o contribuinte? É a pessoa a qual recebe essa mercadoria. Né? Seja essa pessoa ou o importador, ou um terceiro, ou seja um arrematante. Né? Então, enfim, quem é o contribuinte, quem é o lado passivo, né? A pessoa passiva dessa relação jurídica é a pessoa que recebe essa mercadoria. O lançamento é feito por homologação. Tá? Então, esse tipo de lançamento por homologação é um lançamento, né, onde o contribuinte, que é, por exemplo, o importador, ele tem a responsabilidade de apurar, declarar e pagar antecipadamente o imposto. Cabendo ao fisco apenas homologar desse procedimento. Pessoal, então sempre que eu falar aqui para vocês, gente, esse lançamento ele é por homologação, a característica principal que eu tenho de lançamentos por homologação é a antecipação do pagamento. Tá? O fisco, ele não vai estar falando assim, olha, sua mercadoria é X, né, e você tem que me paga agora. Não, eu, através de um sistema, né, do Siscomex, eu faço a declaração desse produto, vejo quanto eu tenho que pagar, faço o lançamento, né, faço o pagamento, antes mesmo do fisco fazer as verificações. Né? Posteriormente, o fisco tem um prazo para fazer essas verificações. Se tiver algo errado, ou algo que não foi, né, não foi pago aquela taxa, ele vai ter, né, a opção aí de fazer a cobrança. Né? Então, quando eu falo de lançamento por homologação, é onde o contribuinte, o sujeito passivo, faz o pagamento, declara e faz o pagamento. Posterior ao pagamento, né, o fisco vai lá e verifica. Né? E posteriormente pode fazer cobranças, né, que foi assunto que a gente viu, acho que em aula passada. A gente falava sobre a administração tributária, né? Então, o lançamento por homologação é isso, é pagar antecipadamente. O fato gerador, gente... Ah, tá, eu já estou falando de outro imposto aqui. Então, imposto de importação, né? Vamos dar uma volta aqui. Imposto de importação,
O nome próprio já diz, né? O nome dele já diz que ele é um imposto que é voltado para importação, para a entrada de produtos no Brasil. Ele é um imposto extrafiscal, onde ele tem essa função, né, regulatória. Governo federal, né, poder executivo pode fazer modificações através de a qualquer momento, né? Ele pode, assim que necessário, fazer alterações nas alíquotas desse imposto para incentivar ou não a importação no país, tá? E o pagamento é feito pelo contribuinte de forma, né, de maneira aí por homologação. Tudo bem, imposto de importação, gente? Ficou alguma dúvida nesse? Não. Tá bom. Deixa eu beber uma água que eu tô garganta aqui. Vamos falar então, gente, do imposto de exportação. O imposto de exportação e de importação, eles têm algumas características, né? Ambos estão falando aí de movimentações aduaneiras, né, de um país para outro. A diferença é que no de importação, né, está sendo importado produtos de fora para dentro do Brasil. O de exportação é o oposto, né? Eu tenho produtos brasileiros que estão sendo ofertados aí no exterior. Estão sendo exportados. O fato gerador, consequentemente, da exportação é a saída de produtos. Quando eu tenho produtos nacionais ou que são nacionalizados, né, produtos que até vieram de fora, mas foram processados aqui no Brasil, eles, né, são nacionalizados. Então, produtos feitos aqui no Brasil ou processados aqui no Brasil, com partes vindas aí de outros países, ele passa a ser nacionalizado e aí ele entra nessa questão do imposto de exportação. Todo acordo, né? Então, o fato gerador aqui é a saída de produtos. Porém, né, de acordo com o regulamento aduaneiro, que é o mesmo que regula o imposto de importação, deve-se considerar como momento da ocorrência do fato gerador a data de registro da exportação no Sistema Integrado de Comércio Exterior, que é o Siscomex. Siscomex, vocês já devem ter ouvido falar sobre ele, né? É um sistema de informação que é integrado, né, que cuida de toda essa relação aí de comércio exterior. Então, é através do Siscomex que a gente vai fazer as declarações, os pagamentos, né, emissão de guias aí para pagamentos de impostos. É lá que o contribuinte vai fazer, né, já adiantando um assunto, lançamento por homologação. Da mesma maneira que o imposto de importação era homologação, o de exportação também. Né? O contribuinte vai exportar algum produto, já faz o lançamento no Siscomex, já vai te gerar a cobrança, já faz o pagamento. Tá? A função também, gente. Assim como o imposto de importação, a sua função é extrafiscal. Né? Por quê, gente? É interessante para o país que tenha exportações, que os produtos nacionais sejam exportados. A gente não está falando nesse momento que vivemos hoje, em que as fronteiras estão aí praticamente fechadas, que o país não está conseguindo exportar para outros países, porque eles não estão recebendo mercadorias do Brasil. Né? Vira e mexe, a gente ouve isso nos noticiários, isso é péssimo para o país. Né? Essa crise que a gente vive hoje, né? Essa pandemia, a gente fala a todo instante dos reflexos dela na nossa economia. Né? E de fato, porque se eu não tenho importação, eu não tenho exportação, eu não tenho movimentação de mercadoria, né? Eu não tenho tanta. A gente pode ver empresas que, principalmente microempresários, né, empreendedores, estão fechando as portas. Por quê? Porque não há movimentação. Né? A economia parou. Né? O produto interno bruto do país, igual falam, né, está caindo. Por quê? A economia parou. Né? Praticamente ela está parada. Está funcionando só as operações mais básicas, né? E aí o que acontece? A exportação ela é importante para o país, é onde eu vou ter, né, geração de renda, de empregos, de PIB, né? Então toda essa movimentação ela tem que ser estimulada pelo governo federal. Então por isso que ela tem essa questão extrafiscal também, essa função extrafiscal. Auxilia o governo então no equilíbrio da balança comercial, controlando aí o comércio exterior. Se eu estimulo aí, né, deixo as taxas de exportação menores do que as de importação, eu estou estimulando, né, o meu país a exportar. Né? Então, isso controla a balança comercial de um país. Assim como, gente, o imposto de importação, a base de cálculo desse imposto de exportação é a ad valorem,
e por alíquota específica, né? Então, são os mesmos conceitos. Ad valorem, porque a gente vai, né, a base de cálculo é feita através do valor do produto, da mercadoria, né? Em cima desse valor, faço a alíquota, ou específica, que eu tenho já valores específicos e eu vou né, verificando esses valores em cima dessas mercadorias que estão saindo do país. Aqui eu falo também, gente, em razão dessa extrafiscalidade, assim como de importação, o imposto de exportação, ele né? Ele tem essa questão... Uxe, saí daqui, peraí. Ele é uma exceção à legalidade estrita também, né? Não sendo necessário os 90 dias para serem colocados em prática as alterações, né? Então, e não é necessidade de uma lei, somente através de decretos presidenciais eu consigo fazer alterações no imposto de exportação, tá? Também seguindo, né? Uma exceção ao princípio de anterioridade e da noventena. Então, ele é muito parecido com o de importação, tá, gente? Então, muitos conceitos que a gente vê no de importação são os mesmos de exportação. O que muda é o fato gerador, né? Que em um eu estou entrando mercadorias para o país, no outro eu estou tirando do país, né, para outros países. Quem é o contribuinte, pessoal, nessa relação jurídica aqui, né? Contribuinte é a pessoa que faz essa saída da mercadoria. Né? Então, é qualquer pessoa que promova a saída do território aduaneiro. Né? Então, qualquer um que fizer lá o lançamento no Syscomex, onde ele está, né, despachando mercadorias aqui do Brasil para outras regiões, né, outros países, ele vai ser o contribuinte, a pessoa, o passivo dessa relação. Lançamento também por homologação, né, da mesma forma que o imposto de importação. Aqui eu acho que eu paro de falar do exportação, né? Então, gente, exportação e importação, muito parecidos, né? O que muda de fato é o fato gerador, né? O fato gerador e quem é o contribuinte. Tudo bem, imposto de exportação? Joinha? Joinha? Não? Sim? Sim? Vocês estão me ouvindo? Tranquilo, professor. O terceiro imposto que a gente vai falar aqui hoje é o Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF. É um imposto, então, que incide sobre as operações de origem financeira, né? Então, é um imposto aí muito falado, muito conhecido também. Seu fato gerador são operações de crédito, de câmbio, seguro, né, títulos e valores imobiliários. Tá? Então, eu estou falando aqui de ações, títulos de crédito, né, seguros em geral, eles incidem aí o IOF, câmbio de moeda, crédito. Então, se eu vou fazer um empréstimo, fazer movimentações financeiras de crédito, isso vai me gerar esse imposto. Então, o fato gerador se dá, né, principalmente aqui, né, operações financeiras, né, onde envolve movimentações financeiras, movimentações de dinheiro. Lembrando que os saques da caderneta de poupança, né, então aqui é uma exceção. Caderneta de poupança, saque da caderneta de poupança, não gera aí o IOF, tá? Então, eles são uma exceção, de acordo com o entendimento do STF, tá? Então, o que o STF entendeu aí? Que a caderneta de poupança, por ter um rendimento baixo, né? Porque assim, não sei se vocês já tiveram disciplina de administração financeira, capital de giro, né? Vocês devem ter visto essas questões de tipos de investimento, né? E a poupança, ela é um tipo de investimento de baixíssimo risco. Tanto que os especialistas da área dizem que nem é um investimento a caderneta de poupança, porque ela rende muito pouco, ela é de baixo risco. Então, assim, por haver pouco rendimento, né, nessa poupança, e ainda se for
cobrado aí um imposto em cima dessas movimentações, né, não vai ter a utilização dessa caderneta de poupança. Então, a caderneta de poupança ela vai ser aí uma exceção, não incide IOF. Assim como outros impostos que estudamos, o IOF tem função também, gente, extrafiscal, tá? Ela não é simplesmente arrecadatória, né? Claro que o que se arrecada vai para os cofres públicos, porém, né, ela pode ser feita alterações através de decretos, onde, né, eu vou estimular aí o mercado financeiro do país. Tá? Então, ó, o governo federal pode intervir, né, nas suas alíquotas, no IOF, né, para com o mercado financeiro, né, incentivando ou desacelerando o consumo no Brasil. Né? Então, por isso, a sua função é extrafiscal, tá? Regulatória. A sua base de cálculo, então, pessoal, ela varia conforme o fato gerador. Lembra que a gente falava quem são né, as situações em que gera essa cobrança? Voltando aqui, né? Ó, fato gerador, crédito, câmbio, seguro, títulos, valores imobiliários. Então, a base de cálculo vai variar de qual é a movimentação financeira que você está fazendo. Se é crédito, se é valor imobiliário, se é seguro, títulos. Né? Então, varia conforme o fato gerador. Esse tipo de operação pode ser realizada, está conhecida, então, lá no artigo 64 do CTN. Então, vamos ao artigo 164. A base de cálculo do imposto é, primeiro, quanto às operações de crédito, o montante da obrigação, compreendendo o principal e os juros. Aqui eu estou falando de uma operação de crédito, né? Um empréstimo, por exemplo, entra aqui nessa operação de crédito. Então, onde eu tenho o montante, né, dessa obrigação, juros também. Né? Então, sobre todo este montante, que é o resultado, né, do valor a ser pego como empréstimo mais os juros, né, em cima desse montante, eu tenho a base de cálculo aí para o meu IOF. Segundo, quantas operações de câmbio, respectivo montante em moeda nacional recebido, entregue ou posto à disposição. Né? Então, você vai fazer uma movimentação de câmbio de moeda, está em cima do montante total que eu tenho aqui de reais, né? De moeda local. Terceiro, quantas operações de seguro, né? O montante do prêmio. Né? Então, em cima do montante do prêmio daquele seguro, também vai incidir aí o IOF. Quarto, quanto às operações relativas a títulos e valores mobiliários, tá? Pessoal, lembrando, né? Valor mobiliário, né? Eu estou falando de mobiliário, de mobilidade. Eu estou falando de mercado de ações, títulos de crédito, né? Em mercado de ações. É onde eu tenho mobilidade, né? Nesse tipo de investimento que é em ações, no mercado imobiliário, né? Eu consigo fazer movimentações do meu investimento. Por isso que ele é mobiliário, que vem de mobilidade. Né? Então, eu consigo, por exemplo, se eu trabalho no mercado de ações na Bolsa de Valores, né? E aí eu vejo que aquela minha ação está em alta, então eu vou pegar e vendo aquela ação, compro outra. Então, essa questão da mobilidade. Né? Eu consigo, através do meu interesse, fazer, né, modificações ali dentro da Bolsa de Valores, né, investindo, sendo acionista das empresas, tá? Então, quanto a essas movimentações, né, de valores mobiliários, eu tenho, né, incide o IOF na emissão, o valor nominal mais o ágio, se houver. Né? Então, quando eu vou emitir aí um título, né, vou comprar uma cota, já vai incidir IOF. Na transmissão, então, se eu vou fazer movimentações dessas ações, desses valores, vai me incidir também o IOF. E no pagamento, o resgate. Né? Então, eu fiz essa venda, vou simplesmente resgatar essas minhas ações, eu quero o meu dinheiro de volta. Né? Então, em cima desses valores, vai incidir também IOF. Tá? Quem são os contribuintes? Qualquer pessoa, né, que faz aquele fato gerador.
que recebe aí indenizações de seguro, que fazem movimentações de crédito, mercado imobiliário, né? Então, qualquer pessoa que se envolve aí numa operação financeira, ela vai ser tributada, tá? Lançamento por homologação, né? O fato de você, por exemplo, você foi ao banco, solicitou um crédito, né? E aí ele vai fazer ali para você aquela carta de crédito, você vai receber aquele crédito. No momento em que você faz essa solicitação, fecha ali o contrato, já está sendo descontado o IOF daquele contrato, né? Então também é por homologação, porque o banco, né, vai fazer toda essa movimentação, vai calcular o valor de IOF e já vai fazer o pagamento. Né? Posteriormente, pode o fisco ver irregularidades e fazer cobranças posteriores. Né? Porém, o lançamento ele é por homologação. Né? O fisco verifica só depois. Então, a gente já falou de contribuinte, que é qualquer pessoa que se envolver em operações financeiras. O lançamento é por homologação. Eu tenho, pessoal, no IOF, a questão do IOF ouro. Peraí, Henrique, fecha a porta. O IOF ouro, ele é quando tem movimentação de ouro, né? Quando o ouro é usado como ativo financeiro ou instrumento cambial. Aí eu tenho a incidência do IOF também sobre o ouro, né? Por definição constitucional. Então, lá na Constituição, eu já tenho instituído que há possibilidade de cobrança de IOF em cima de movimentações, né, utilizando o ouro, com alíquota mínima de 1%, né? Não pode ser menos, não pode ser zero, né? Não pode ser isento. Então, já tem lá na Constituição uma alíquota mínima de 1%, devendo ser sua arrecadação totalmente repartida entre os estados, municípios, né? Então, ela vai ser totalmente repartida entre estados e municípios, tá, gente? Então, ó, IOF, ele é federal, né? Compete à União. Porém, quando há arrecadação de IOF, de movimentações com ouro, né? Então, toda aquela arrecadação, ela vai ser totalmente repartida para estado e município. Não fica nada para a União. 30% para o estado, 70% para o município de origem, tá? Então, assim, é uma tributação um pouco diferenciada, porque ela é especificamente voltada aí, né, para as movimentações financeiras feitas com extração, né, e movimentações aí envolvendo o ouro. Tá? Então, 30% para o estado e 70% para o município. Né? Não fica nada para a União. Ok, IOF, gente, tem dúvida aqui no IOF? Não. Acho que tá bom. O imposto de renda, né? O imposto de renda, o que eu posso dizer do imposto de renda? Ele é a menina dos olhos, o imposto de renda. Ele tem uma função fiscal, simplesmente arrecadatória. Né, o imposto de renda é um dos impostos que mais traz, né, arrecadação aí para os cofres públicos. Né? O imposto de renda ele vai incidir sobre qualquer pessoa que tem geração de riqueza. Né? Então, quando há aumento de riqueza, incide imposto de renda. Então, ele sim é um dos impostos que são né, a menina dos olhos aí da União, assim como o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. Né? Então, o imposto de renda e o IPI, eles são os top, né, ali da arrecadação. Então, o IR, né, o imposto de renda, ele é o de maior arrecadação. Né? Então, se eu for colocar no primeiro lugar, eu coloco lá o imposto de renda. Depois eu vou para o IPI. Né? Então, o imposto de renda, ele é o que mais traz arrecadação, né, verbas aí para a União. Tá? Então, sua função, diferente do que a gente viu até agora, né? Então, essa função é fiscal. Ela não está aqui para regular, né? Porque é o imposto sobre a renda. Ela serve para regular a renda? Não. Ela serve para arrecadar, né? Para simplesmente arrecadar uma parte daquela renda e jogar para a União, tá? Então, por isso que ele é de maior arrecadação. E aí, ela é uma de arrecadação para a União, uma vez que se tributa toda a renda, né? E proventos de qualquer natureza, tanto de pessoa física como pessoa jurídica. Né? Então, todos, até aqueles que a gente falava em aulas passadas que estão imunes,
né, aos impostos, até eles precisam, né, declarar, precisam, né, eles não estão livres dessa declaração, dessa, né, informação aí da renda. Então, ela envolve, né, quem são os contribuintes no imposto de renda? Né, toda e qualquer pessoa que tem aumento de renda, né, seja pessoa jurídica ou física. Então, ela tem como característica a sua função fiscal. E aí, por meio do imposto de renda, impõe-se, né, a todas as pessoas, sejam naturais ou jurídicas, a incidência da tributação sobre qualquer renda ou provento de qualquer natureza. Né? A questão da universalidade, que eu estou falando de qualquer renda, de qualquer natureza, né, do cidadão. Devendo, contudo, ser feita de forma progressiva. Progressiva por quê, gente? Conforme você tem um maior aumento de renda, né, vai ser cobrado mais imposto de renda sobre aquilo. Né? Se eu tenho pouco aumento de renda, então vai ser cobrado pouco imposto de renda. Né? Ele é progressivo, ele vai conforme, né, o aumento ou não, vai ser conforme o seu aumento de renda. Se é muito progressivo, né, um crescimento exponencial de renda, então eu vou cobrar muito imposto de renda. Ele vai estar relacionado diretamente ao seu aumento de renda. E aí, quando eu falo em progressivo, eu estou dizendo alíquotas maiores para aqueles que têm rendimentos maiores, né? E alíquotas menores para quem tem menores rendimentos. Né? Então, por isso que eu falo que ela é progressiva. Ela progride conforme progride sua renda. Se você teve aumento de renda, então vai ser cobrado o imposto de renda. Mas se você teve um decréscimo, né, na sua renda, nos seus bens, perdi o carro, não tenho mais carro, não tenho mais casa, né, não tenho mais a minha renda, tá? Então vai ser cobrado menos imposto de renda, porque você teve um decréscimo na renda. Tá? Então, por isso que ela é progressiva conforme a sua renda. Satisfazendo, assim, o princípio da isonomia tributária, né? Isonomia, quando eu falo na isonomia, é que todos vão ser cobrados, né? Mas cada um na sua proporção, tá? Então, se é menos rendimento, é menos cobrança. Maior o rendimento, é maior a cobrança. E da capacidade contributiva, tá? Outra característica interessante do imposto de renda, pessoal, é que até pessoas que não são de nacionalidade brasileira, mas que, por exemplo, possuem propriedades aqui no Brasil, possuem aumento de renda aqui no Brasil, elas podem ser moradoras do exterior, mas possuem propriedade, por exemplo, aqui no Brasil, elas precisam, né, pagar imposto de renda. Né? Então, o imposto de renda ele incide sobre pessoas, né, de nacionalidade brasileira, ou até não, ou até brasileiros que não residem no Brasil, residem em outra localidade, em outro país, mas que possuem bens, patrimônio aqui no Brasil, paga também o imposto de renda. Fato gerador, então está lá no CTN, artigo 43. Ele estabelece que o imposto de competência da União, né, então ele está dizendo que ele é de competência exclusivamente da União, né, lembra daquela aula que a gente falava só de competência, né, que ela é facultativa, né, enfim, cumulativa, ela é não cumulativa, né, então a gente tem todas as características da competência da União. E aí ela provém aí sobre a renda, né, e proventos de qualquer natureza. Tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica. Né? Então, o seu fato gerador é a sua aquisição, né? Aquisição de disponibilidade econômica, é o seu aumento de renda. Né? Então, tá. Primeiro, aumento da renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho, da combinação de ambos. Né? Então, pode ser entendido como capital que a pessoa possui, ou do trabalho que ela exerce, ou ambos. Né? A gente, conforme que nós recebemos anualmente, a gente tem que fazer prestações de contas, né, para imposto de renda, pagar ou receber também a diferença aí desse imposto do que foi pago no decorrer do ano. Em cima também dos proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior. O que quer dizer, pessoal? Existem possibilidades de aumento de renda, de bens,
sem estar ligado ao produto do meu capital, do meu trabalho, né? Então, pode ser um recebimento de uma herança, de um prêmio, algo que vai aumentar, né, o meu patrimônio, né? E isso não está relacionado ao meu trabalho, ao meu capital que eu já possuía, né? Então, foi algo que entrou fora essas possibilidades de construção da minha renda, né? Então, sobre esses proventos que vieram aí, que acresceram o meu patrimônio, vai incidir também o imposto de renda. É algo que eu tenho que declarar, né? Recebi aí uma herança, tá? De quem você recebeu essa herança? Né? Enfim, tem que ser prestado contas, porque houve aumento de riqueza. É importante entender que o fato gerador, então, né? Então, vamos falar de fato gerador, né? Continuar falando sobre o fato gerador. É a disponibilidade econômica ou jurídica da renda ou dos seus proventos, tá? Conforme a seguinte definição. Eu tenho um autor aqui, Martins, né? O que ele coloca como definição? Aquisição da disponibilidade jurídica é a obtenção de direitos de créditos, não sujeito a condição suspensiva, e a aquisição da disponibilidade econômica é a obtenção da faculdade de usar, gozar, dispor de dinheiro ou coisas nele conversíveis, entrados para o patrimônio do adquirente por ato ou fato jurídico. Né? Então, ele fala sobre o fato gerador, é tudo a qual a pessoa ali possui, que pode ser em moeda, em dinheiro, ou bens, né, que podem ser revertidos em dinheiro. Né? E aí ele pode ter essa questão da faculdade de usar, de gozar, de dispor de dinheiro. Né? Aquele determinado bem, né, ele vai poder dispor de dinheiro através daquele bem. Né? Ou ela tem o seu patrimônio lhe dá essa faculdade, né, de usar, de gozar e dispor de dinheiro. Tá? Então, tudo a qual lhe gera alguma riqueza, né, algum aumento patrimonial, vai incidir o imposto de renda. Como exemplo da aquisição jurídica, né, temos o recebimento de um cheque, por exemplo, né, da disponibilidade econômica. Temos recebimento de pagamento em dinheiro. Aqui eu estou falando da diferença, né, entre aquisição jurídica e disponibilidade econômica. Aquisição jurídica é onde eu estou recebendo um cheque, né, estou adquirindo, né, uma aquisição jurídica. Aquele cheque será revertido em moeda, em dinheiro. Né? Ele é uma promessa de pagamento, né? O cheque, né, com esse cheque eu vou fazer, né, a conversão em moeda. Então, é uma aquisição. Quando eu falo em disponibilidade econômica, eu estou falando de dinheiro, em espécie, tá? Pagamentos em dinheiro. Como dito, para fins práticos não há qualquer relevância. Tá? Ressalta-se ainda, quanto ao fato gerador do imposto de renda, a questão das verbas de natureza indenizatória. Aqui é um fato importante, gente. O que acontece? Eu estou falando que, por exemplo, eu tive aumento da minha riqueza, aumento do meu patrimônio através de uma doação. Agora, o que acontece muitas das vezes? As pessoas, elas entram com ações, vamos supor que foi na empresa que ela trabalhou por muitos anos e ela entra com uma ação por danos morais. E aí ela recebe, ela ganha esse processo e ela recebe essa indenização por danos morais. Essa indenização vai gerar, né, de certa forma, um aumento ali no seu patrimônio. Só que para o imposto de renda é entendido, né, que essa indenização ela não vai entrar como um aumento no meu patrimônio, porque é uma indenização. Eu estou recebendo um valor a qual anteriormente eu já gastei, né? Foi tirado do meu patrimônio, né? Vamos supor que seja danos morais, enfim, eu tive, né? Eu estou sendo ressarcida daquele fato, né? Uma indenização que vai repor tudo que eu gastei, tudo que eu sofri, né? Nos danos morais. E aí, esse valor que foi me indenizado por danos morais, por exemplo, né? Ele não vai incidir imposto de renda, tá? Há necessidade de declaração, sim, tem que se declarar, porém, né, nele não vai ter incidência do imposto. Em regra, tais verbas não estão sujeitas ao imposto, né? Então, verbas indenizatórias não estão sujeitas, por não configurarem acréscimo patrimonial, mas sim uma recomposição do patrimônio. Né? Porque que entende-se, né, que aquilo que você está recebendo por indenização é só para repor tudo que você teve de prejuízo.
né? Então, não é um aumento patrimonial. Qual que é a base de cálculo? Né? Tá definida, então, de forma bem geral e abrangente, lá no CTN, artigo 44. Então, a base de cálculo é o montante real, arbitrado ou presumido da renda e dos proventos tributáveis. A base de cálculo se dá, então, no montante real, né, no quanto em reais você teve de acréscimo, né, de patrimônio. Lá no decreto 3.000 de 99, que é o regulamento do imposto de renda, a base de cálculo está um pouquinho mais detalhada, diferenciando-se pelo contribuinte, que pode ser pessoa física ou jurídica. Tá? Então, o que fala? Lá no CTN, gente, lembrando que o CTN ele é de 1966. É um código, né, tributário que foi feito antes ainda da nossa atual Constituição Federal. Então, existem decretos e leis que fazem atualizações. Então, no decreto, lá no CTN, já está dizendo que faz, né, de maneira bem abrangente o que é a base de cálculo. Não está errado, né, só que ele está bem abrangente. Ele fala que é onde há, né, a base de cálculo ela é em cima da renda, né, do total de renda daquele exercício, né, que vai de 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro do ano. Né? Então, dentro daquele exercício, todo o montante que eu tive de renda é base de cálculo para o imposto. Agora, lá no decreto 3.000 de 99, o que ele fala? Além de ser todo esse montante de renda, né, base de cálculo para o imposto, ainda tem a separação, né? Tem imposto para pessoas físicas e jurídicas. Né? Eu tenho esses dois tipos de contribuintes. A base, então, como definida pelo CTM, aplica-se tão somente às pessoas jurídicas, inclusive definindo o regime de apuração do imposto pela característica do montante, né, que é lucro real, lucro presumido ou lucro arbitrado. Aqui, pessoal, cabe o imposto de renda, ele é aplicado de uma maneira um pouco diferente para as empresas, para as pessoas jurídicas, depende do regime que ela, né, estabelece aí para sua organização, né? Se é lucro real, lucro presumido, então vai ter incidência do imposto de renda. Base de cálculo, então, vai estar em cima desse tipo de organização, né? Então, ele é tratado de maneira um pouco diferenciada aí para as pessoas jurídicas. Quem é o contribuinte? Que é qualquer pessoa, né, natural ou jurídica, titular da disponibilidade econômica ou jurídica da renda e dos proventos tributáveis. Né? Então, é qualquer pessoa, seja física ou jurídica, né, pessoa natural ou pessoa jurídica, a qual, né, é o titular, né, desses proventos, dessa renda. Tá? Então, a pessoa que provém aí de rendas, ela é o contribuinte de imposto de renda. Por fim, né, quanto ao imposto de renda, eu tenho a questão do lançamento. O lançamento desse imposto, ao contrário do que pensa a maioria das pessoas, em razão da famosa declaração de ajuste anual, é feito por homologação, cabendo ao contribuinte apurar e efetuar o pagamento antecipado do imposto, né, sendo o fisco apenas a responsabilidade por homologar o lançamento. É o que a gente conhece aí como a malha fina, não é? A gente ouve falar bastante. Quando encerra o período do imposto de renda, né, passa aí um prazo, começa a malha fina. Né? Então, na malha fina, eles informam o contribuinte, a administração tributária, né, faz a fiscalização, informa o contribuinte que tem algo a ser corrigido, né, e o contribuinte pode já fazer a correção automaticamente, né, pagar o seu tributo aí e ficar em dia com o fisco. Lançamento, então, ele é por homologação, sim, né, porque o contribuinte faz o pagamento, né, ou ele tem aí o direito de receber, né, a restituição do imposto, mas isso é feito antes de o fisco fazer verificações. Né? Então, ele já tem lá a sua declaração do imposto de renda, ele já sabe o quanto, por exemplo, ele tem a receber de impostos. Né? Claro que esse recebimento vai estar vinculado a uma fiscalização, né? Então, eu fiz a declaração, informei para o fisco e falo, fisco, eu preciso receber tantos reais.
fisco vai verificar, tá tudo corretinho? Te paguei. Né? Fisco verificou, não está correto? Malha fina. Vamos corrigir essa declaração. Né? Então, ele é um lançamento por homologação, onde o contribuinte faz essa verificação, ele por si próprio, né, utilizando o programa do imposto de renda, inclui lá suas rendas, né, seus gastos, enfim, e aí ele vai ter o lançamento por homologação, um lançamento antecipado. Ok, imposto de renda, gente? Dúvidas? Não. Por enquanto está tudo ok. Beleza, então. Vamos para o próximo. Quinto, IPI, né, Imposto sobre Produtos Industrializados. Lembra que eu falei que o imposto de renda e o IPI, eles são os que mais, né, trazem arrecadação para a União, né? Então, o IPI, ele é um imposto de competência da União como sujeito ativo. Tem duas características peculiares, né? A seletividade e a não cumulatividade, tá? Então, vamos entender cada uma delas. Lá na Constituição, então, é estabelecido que o IPI é seletivo. Significa que suas alíquotas serão fixadas de acordo com a essencialidade do produto. Tá? O que é isso? Ele é seletivo porque, por exemplo, produtos que são essenciais, né? Produtos industrializados que são essenciais aí, né, para o nosso dia a dia, como alimentos, o arroz, o feijão, o eletrodoméstico, algo que seja definido aí como essencial, né, para as nossas atividades, para o nosso dia a dia, eles têm uma incidência aí do imposto sobre produtos industrializados, né, um pouco menor do que produtos que são classificados aí como não essenciais. Como, por exemplo, o cigarro. O cigarro, ele é um produto que ele tem altas taxas de impostos que incidem sobre ele, porque não há a vontade aí da União de se incentivar a utilização, né, de cigarros, o uso, o consumo de cigarros. Então, e fora que cigarro, né, eu sei que as pessoas que utilizam, né, do cigarro, elas vão falar assim para mim, mas ele é essencial para mim, né, mas ele não é um produto essencial, né, para a vida, para todos, né, ele é um produto a qual não há essa classificação de ser essencial e não há o interesse de estímulo ao cigarro. Claro que, por quê, né? Porque ele vai trazer vários malefícios aí para a saúde humana. Né? Então, por que eu vou incentivar um produto que causa, né, a morte das pessoas? Então, IPI, ele incide, né, taxas altas sobre o cigarro. Por quê? Porque ele não é essencial. Agora, produtos que são classificados como essenciais, então eu tenho essa questão da seletividade. Eu faço seleção. O que é essencial? Tá, vou ter uma taxa um pouco menor do que aquele produto que eu classifiquei como não essencial. Tá? Então, eu tenho diversos produtos aí que são industrializados e que são classificados como essenciais e não essenciais, tá? E aí, por isso que eu falo da característica de seletividade. É feita uma seleção, quem paga mais e quem paga menos impostos. Essa característica de seletividade, ela não existe no imposto de renda, por exemplo, porque todos pagam impostos, né? E ele vai ser feito de uma forma isonômica, né? Uma forma qual vai variar conforme o valor da sua renda. Aqui não, eu estou falando assim, pode ser produtos caríssimos, mas que são classificados como essenciais, então vai ter menos tributação, por quê? Não porque ele está em cima do seu valor, mas porque ele está em cima da sua essencialidade, tá? Sendo assim, o produto, quanto ele for mais essencial, quanto mais essencial o produto, vai ser menor a alíquota. Né? Mais essencial, a alíquota menor. Produto que é menos essencial, a alíquota é lá em cima, porque eu não quero estimular tanto o consumo daquele. E aí, como acontece com arroz e feijão, né? Arroz e feijão, ele é essencial. Né? Aqui no Brasil, arroz e feijão está no prato de todo brasileiro, né? Então, ou de quase todo. Né? Mas o arroz e feijão, ele é classificado como essencial. Quanto menos essencial o produto, maior a alíquota.
como ocorre com o cigarro. Né? E aí eu tenho essa questão de desestimular, né? Quando eu tenho alíquotas menores, eu consigo desestimular o consumo, porque fica muito caro manter, né? Ele, além de ser seletivo, que é o que eu falava aqui, né? Ele fala da não cumulatividade. Então, a gente falou aqui agora da seletividade. Então, seletividade é eu escolher. Ó, você, produto industrializado é essencial, taxa baixa, né? Você, produto não é essencial, né? Então, taxas altas. Além de seletivo, então, ele é não cumulativo. O que, de acordo lá, né, com o artigo 53, inciso 3 da Constituição, permite a compensação do que for devido em cada operação pelo montante cobrado nas operações anteriores. O que quer dizer, gente? Vamos supor, eu tenho um produto industrializado, a qual ele tem um processamento, né? Ele passa de uma indústria, ou as suas peças são compradas, né, de outras empresas. E aí, por exemplo, na compra das peças, vamos pensar num carro, né, na indústria automobilística. Ele vai fazer a compra porque hoje a GM, a Volkswagen, elas são montadoras, elas não fabricam as peças, as partes do carro. Talvez sejam poucas as partes a qual eles fabricam de fato, né? Ou quase nenhuma. Eu falo isso porque eu não conheço, né, hoje como está dentro de uma empresa, de uma montadora. Mas eles são uma montadora. Eles compram peças, né? Eles compram, então, peças que foram industrializadas. Essas peças incidem o IPI sobre elas e vai incluindo isso no valor do meu, né? E vai agregando valor aí para o meu automóvel, tá? Então, o que acontece? Se eu for cobrar de uma maneira cumulativa, tá? Então, eu estou acumulando imposto. E aí eu vou comprar o volante, os pneus, freios, enfim, todas as partes aí do carro. Então, é IPI aqui, IPI ali. Então, vai somando ao valor do meu carro. Né? E aí, depois eu paguei todos esses IPIs, eu, indústria. E aí, em cima do valor do meu automóvel, também incide o IPI. Sem descontar o que foi pago, né, nas outras partes, nas outras etapas de produção. Né? E aí eu vou estar acumulando imposto sobre o mesmo produto. Quem vai pagar a conta, né, no caso do IPI? Quem vocês acham que paga a conta lá no final da linha? Né, no final dessa relação aí de comércio? Quem que paga a conta? Sempre o consumidor. Sempre o consumidor. Né? Então, o que acontece? Por mais que a indústria que vai fazer, né, o pagamento aí do IPI, ela vai repassar esse valor para o consumidor. Então, vai ficar acumulado. Então, o IPI, para não ocasionar isso, né, esse aumento do preço por conta de muita tributação, ele é não cumulativo. Né? Então, a cobrança ela vai ser descontada o que foi cobrado anteriormente no processo produtivo. Né, que é o que fala aqui, ó, é feita uma compensação do que for devido. Então, vamos supor que é o carro X, né, que vale tal valor. Então, em cima daquele valor, quanto já foi pago de IPI? Então, vamos descontar esse valor e paga só o restante. Porque senão vai cair no colo do consumidor. A gente já paga muito imposto, né, em cima de um veículo, por exemplo, né? Então, se o IPI fosse cumulativo, ia ser mais ainda, tá? Então, ele tem por característica a não cumulatividade, tá? Então, são duas características dele. A seletividade, né? São produtos que são selecionados essenciais, baixo IPI, né? E a não cumulatividade. O IPI, em algumas vezes, vocês devem se lembrar que o governo federal fez redução de IPI para indústrias automotivas. Não teve uma época? O que eles queriam? Incentivar, né, esse consumo aí, a compra de veículos automotores, não é? Vocês lembram dessa época? Sim. Então, assim, tinha essa questão do estímulo também, né? Ela tem essa característica, o IPI. Ele, por mais, gente, que ele não tem... a finalidade do IPI não é somente fiscal, né? É só arrecadar. Ela regula o mercado também, né? O mercado de produtos industrializados. Então, se em determinado momento eu baixo o IPI do veículo automotor, eu não estou dizendo, né, literalmente, que aquilo é essencial.
mas eu estou regulando aquele mercado, eu estou estimulando a compra. O mesmo que é feito com cigarro, né? O cigarro, ele aumenta para ele desestimular a compra. Então, o IPI, como ele incide sobre todo tipo de produto industrializado, ele é um imposto que arrecada muito, porque é muita coisa que é industrializada hoje, né? Então, ele tem essa característica de regular o mercado também, mas ele arrecada muito, né? Ele arrecada bastante. Tem um cabelo aqui perdido, eu achei. Então, ó, em cadeias produtivas e de circulação, é necessário que o imposto seja não cumulativo, né, que é o que eu estava falando agora, a fim de não onerar o consumidor final, com um preço abusivo e impraticável, uma vez que o contribuinte, de fato, é que acaba de suportar o ônus da tributação, né, porque conforme maior é a tributação, maior é o custo de fabricação do produto. Esse custo, gente, né, ele sempre vai ser repassado para o consumidor final, né, isso é óbvio. As empresas, elas precisam de renda, de lucro para continuar suas atividades, né? Não é uma ONG, as organizações, né? Elas não estão ali para auxiliar as pessoas, né? Elas estão para se manterem, né? Para ter lucro. O que as empresas visam é sempre o lucro, né? Então, tudo que eu tive de custo, isso vai ser repassado sim para o consumidor, ainda com uma margem de lucro, né? Porque é daquilo que eu vivo. Né? Então, se o governo coloca muita tributação, um IPI que é cumulativo, né, isso vai para o bolso do consumidor. Né? E aí, de certa forma, isso vai gerando uma bola de neve, né? Porque aí eu vou ter mais tributação, eu vou ter mais custos, vou ter preços maiores e eu vou ter menos consumo, porque os preços estão mais abusivos. Né? Então, isso tudo mexe na economia, né? Regula o mercado. Regula ou desregula o mercado, né? Então, o IPI incide sobre produtos industrializados, sejam nacionais ou estrangeiros, tá? Aqui é interessante falar sobre os estrangeiros, gente. Eu já não falei que existe um imposto de importação? O imposto de importação, ele vai incidir sobre tudo que vem do estrangeiro, tudo que é importado. Só que produtos que são industrializados, eles vão ter que pagar o IPI e o II, o imposto de importação. Então, há essa tributação aí, né, dois tipos de tributos que incidem, muitas das vezes, sobre o mesmo produto, somente por ele ser estrangeiro. Se ele é industrializado, ele paga IPI também, tá? Então, o IPI ele vai incidir sobre produtos industrializados, tanto nacionais como não nacionais. Fato gerador. Conforme está lá no 46 do CTN, ele pode ser o desembaraço aduaneiro, quando eu estou me referindo a um produto industrializado estrangeiro, né? Quando é feito todo o desembaraço aduaneiro, né? De recebimento dessa mercadoria, verificação aí, né? E prestação de contas, eu já vou ter o fato gerador do IPI, tá? No caso de produtos estrangeiros, né? Então, esse desembaraço aduaneiro é no caso da importação. Eu vou ter o fato gerador também na saída do estabelecimento industrial ou equiparado, tá? Então, ao sair do produtor, né, da indústria, né, para venda ao cliente, eu vou ter o fato gerador do meu IPI, tá? Então, eu estava falando do carro, eu vou ter a compra das peças, né, de tudo que é industrializado para compor aquele veículo. A indústria, né, a montadora, ela vai fazer o pagamento ali, porque houve o fato gerador, né? Ela comprou, saiu da indústria, né? Aquelas rodas, aqueles volantes saíram da indústria, foram para a montadora pagou IPI. Isso vai indo para a conta do carro, né? Carro pronto, tá? Carro vale 50 mil reais. Qual que é o valor de IPI que eu tenho que pagar? X, né? No carro, quando ele sai da indústria, né? Isso vai para bolso do consumidor. Então, o fato gerador, gente, é quando eu tenho ou o recebimento e é feito o desembaraço aduaneiro, ou na saída da indústria, né? Quando sai da indústria para o seu consumidor, tá? Ou dessas três possibilidades, né? Ou arrematação, né? Quando eu tenho um produto apreendido ou abandonado que foi para leilão, né? Então, o arrematador, a pessoa que arrematou, ela vai, né, no momento da arrematação, vai gerar aí o IPI, né, que vai incidir sobre o valor do que foi arrematado. Base de cálculo.
também está lá no CTN, tá, gente? 47 do CTN. Varia se for um produto de procedência estrangeira ou nacional, tá? E sua saída se der do estabelecimento industrial ou equiparado, e no caso de arrematação de produto apreendido ou penhorado, de acordo com o preço da arrematação. Então, a base de cálculo, gente, vai se dar, né, no valor daquele bem, né, daquela mercadoria ao sair da indústria. Então, eu estava falando aqui de um carro que vale 50 mil reais. Então, os 50 mil reais vai ser a base de cálculo, né? Ou então foi no recebimento dessa mercadoria estrangeira. Então, o recebimento, o valor que você está pagando por aquela mercadoria vai ser a base de cálculo. Ou o valor que você arrematou isso no leilão também vai ser a base de cálculo, tá? Então, eu tenho fato gerador dessas três possibilidades. A base de cálculo, ela vai em torno dessas três possibilidades, né? Que é a importação, que é a saída do fabricante, né, da indústria, e a arrematação. Quem são os contribuintes, né? Quem são aí os sujeitos passivos dessa relação jurídica? Está lá no artigo 51 do CTN. São o importador, o industrial e os comerciantes, que fornecem produtos ao industrial e, né, o arrematante. Então, os contribuintes são aquela pessoa, seja pessoa física ou jurídica, que faz a importação, o industrial, né, e os comerciantes também, que fazem, então, essa venda para o consumidor, né, e quem faz a arrematação, o arrematante, né, no leilão. Quanto ao lançamento, também, gente, por homologação, tá? É um lançamento, então, antecipado. Assim como os demais, né? Então, o lançamento é por homologação. Função, né? Já dei uma dica ali no início que eu falava do... Opa, aqui acabou. Eu tô no ITR agora. Então, gente, IPI. IPI incide sobre tudo quanto é produto, né, que foi passado pela indústria, que passou por algum processamento de industrialização, tá? Então, todo aquele produto que foi processado, né, igual eu falei do arroz, do feijão, puxa vida, mas o arroz e o feijão, ele é um produto que veio da agropecuária, mas é a agroindústria, né? Eu recebo aquele arroz, por exemplo, então eu vou industrializar e vou fornecer arroz, né, empacotado, integral, parbolizado, arroz branco, tipo 1, enfim, né? Eu tenho toda a industrialização. Então, onde há industrialização, há incidência desse imposto, tá? Ele serve para regular também o mercado, incentivar ou desestimular o consumo, porém, ele tem grandes arrecadações aí para o governo federal, né? Então, ele, assim como o imposto de renda, né, em segundo lugar, aí é o que mais arrecada. Tudo bem do IPI? Já falamos de 5 impostos. Tá quase, hein, gente? Tá quase. São 7. Tá acabando. Ok, então, IPI? Acho que tá ok, né? Sim, sim. Ok, professor. Tá bom. O 6º que eu vou falar aqui hoje é o ITR, né? Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, tá? Esse imposto, gente, ele é de competência da União. Ele vai incidir sobre a propriedade territorial rural. Ele é diferente do IPTU, né? Porque o IPTU ele vai incidir sobre o território e a propriedade, né? O predial, né? Então, ele vai ser, a sua base de cálculo vai ser em cima da construção, né? Da metragem, do terreno, de tudo. Agora, o ITR, ele é sobre o território, sobre o terreno. Então, por exemplo, se eu tenho uma grande fazenda com uma casa luxuosa, onde se fosse essa casa luxuosa, né, dentro da cidade, ela pagaria um IPTU, né, extraordinário, porque o IPTU ele está em cima da propriedade do predial, né? Então, diferente do IPTU, o rural ele está só sobre as terras. Então, se eu tenho uma grande propriedade com sei lá quantos alqueires, gigante,
e uma casa muito luxuosa, instalações, né, de última geração. Eu vou pagar sobre o território rural, tá? Não sobre o predial. Né? Então, ele é um imposto de união, mas que suas arrecadações são repassadas aí aos municípios, tá? E ele tem essa característica. Claro que é por conta dele ser extra-fiscal, tá? Porque ele, gente, o imposto territorial rural... Poxa, eu tô falando tudo enrolado hoje. O Imposto sobre Propriedade Territorial Rural, ITR, ele serve para incentivar a utilização das terras. Né? O que ele quer? Ele quer que não seja incidido aí sobre as terras do produtor rural muitos impostos, para que estimule que ele utilize a terra para plantação, né, para geração de renda, para a agroindústria, né? Então, quando eu falo do ITR, ele sim é extra fiscal, que a sua finalidade, né, é de regular, então, o setor aí, né, dos agros, né, do agronegócio. Lá na Constituição, eu já tenho determinado, né, que as alíquotas do ITR sejam fixadas com a finalidade de desestimular a manutenção de propriedades improdutivas. Né? Então, desestimular que aquelas propriedades não sejam utilizadas, que não sejam produtivas. Né? Eles querem incentivar a produção. Né? E não com cobrança de altos impostos, desestimular a produção. Né? Então, eu tendo aquele território, pagarei menos impostos e vou utilizar a terra para a renda. Tá? As grandezas se invertem, né? Sendo assim, as grandezas se invertem. Quanto maior a utilização da propriedade, menor a alíquota do imposto, tá? Porque como ele é extrafiscal, gente, e eu estou querendo incentivar a produção, não faz sentido, né? Se o meu foco aí é a estimulação, estimular a produção, não faz sentido quanto mais produzir, mais cobrar imposto, né? Então, dessa forma, eu não estou estimulando, eu estou desestimulando, né? Então, como ela tem essa característica, essa função extrafiscal, quanto mais se produz, quanto mais se utiliza a terra, seja para gado, enfim, para qualquer, né, utilização, plantação, gado, porcos, criação de galinha, o que for, né, feito ali naquelas terras, naquele território, quanto mais a produção, menor é a alíquota. E aí, para garantir esse caráter extrafiscal, né, para garantia e para, né, que seja desestimulado a existência e desestimular, né, a existência aí de propriedades improdutivas, de grandes latifúndios improdutivos, né, ó, é que a Constituição determina que o ITR seja um imposto progressivo, tá? Essa relação aqui, quanto mais você produz, né, menos impostos você terá. Quanto ao ITR, então é importante saber que as pequenas glebas rurais, quando exploradas por um proprietário que não tenha outro imóvel, estão imunes ao ITR. Então, o ITR, gente, tem imunidade que é específica do ITR, tá? Então, eu estou falando de incentivar a produção rural, né? Que essa é a característica desse imposto. Ele serve de estímulo. E produtores que têm pequenas glebas, pequenas áreas. Eu não sei dizer exatamente para vocês agora qual que é o tamanho desse território, né, essa área. Mas quando são consideradas pequenas glebas, pequenas áreas, e que só tem, né, que tem um proprietário ali, que ali possa residir ou utilizar das terras, né, e que não tenha outro imóvel, ele está imune a esse imposto. Porque aí é uma forma de falar para esse pequeno produtor, né? Porque se ele é uma pessoa, né, um proprietário, que tem uma pequena terra e que utiliza daquela terra para renda, eu estou estimulando o pequeno produtor, tá? O pequeno, né, produtor aí de território rural. Então ele fica imune, né? Se comprovado aí que é uma pequena gleba, só um proprietário, que só tem um imóvel, ele não paga esse imposto. A União, então, pode delegar a capacidade, né, assunto que a gente já falou em aulas passadas. Capacidade pode ser delegada, né? E aí ela pode delegar
capacidade tributária ativa aos municípios para que eles arrecadem e fiscalizem a arrecadação, quando se tornam os titulares do valor total da arrecadação. O que quer dizer, pessoal? Lá na Constituição, já está previsto nessa lei, nesse imposto, né, que ele vai ser revertido, 50% dele, né, 50% da sua arrecadação vai ser revertido aos municípios. Ó. Já está lá na Constituição que 50% dessa arrecadação ela é do município, por mais que a União não passe a capacidade tributária para o município. Tá? E né, se a União não passa, ou se o município não aceita, não quer essa capacidade tributária, o município fala assim para a União, eu não quero, né, fazer a fiscalização e arrecadação desse imposto. Mas mesmo assim ele vai ter 50% do valor arrecadado, porque está lá na Constituição. Né? E se eu for pensar, de fato é certo, porque se é uma propriedade que está dentro do meu município, né, então nada mais justo do que eu ficar com parte da arrecadação, porque ela está dentro do meu município. Porém, se o município fala assim, olha, União, deixe toda a capacidade comigo, então essa capacidade ativa, eu, município, vou fazer a fiscalização, vou cuidar da arrecadação, né? Pode deixar que a capacidade tributária é minha. Então, ele fica com 100% do valor, tá? Então, essa é a diferença. Se a União passa a capacidade, delega a capacidade de ação para ele. Se o município não tem a capacidade tributária, ele vai ter 50%. Né? Em ambas as situações, o município recebe, né? Só que quando ele recebe a totalidade. Okay. Eu estou com a carteira da seca. Outra característica interessante sobre o ITR. Tá, que município vai fazer a fiscalização e arrecadação? Rurais, muitas dessas propriedades rurais, o território, ele vai abrir rural. Qual que é o município que vai receber, então, esse arrecadamento, essa arrecadação? Né? Vai ser o município a qual a maior parte das terras esteja nele. Né? Então, vamos supor que eu tenho ali, um município possui 40% das terras e outros 60%. Então, esse que possui a maior parte das terras vai ficar com a imposto. Fato gerador. Fato gerador é a propriedade, né? É possuir a propriedade. E o domínio útil e a posse. Né? Então, é você ter a propriedade, ter a posse dessa propriedade, ter o domínio sobre ela. Né? Você ser o proprietário daquela área rural. Note-se que não é só o fato de estar fora do ambiente urbano que faz com que esse imóvel seja rural. Pessoal, quando a gente for falar de IPTU, a gente vai ver algumas características nele que falam sobre o que define se aquele imóvel ele é dentro de uma área urbana ou rural. Tem algumas características, né? Algumas benfeitorias. É que eu não vou saber agora de cabeça listar para vocês todas. Mas, por exemplo, quando eu falo em calçadas com guias, escolas a até 3 quilômetros de distância, iluminação pública, ruas iluminadas, né? Quando eu tenho essas características, essas benfeitorias, 2 ou mais, são um total de 5, né? Se eu tenho 2 ou mais dessas benfeitorias, este meu terreno, ele é urbano. Ou, se eu não tenho essas 2, ele é rural. Né? Então, o que me diz aqui? Né? Que eu tenho essas características que definem, né? Que diferem um território rural de um território urbano. São as benfeitorias. Né? E aí, mas o que acontece? Eu posso, por exemplo, estar dentro de uma área urbana, porém, aquele meu terreno, aquela minha área urbana, ela faz, né, as suas atividades produtivas são rurais.
Então, eu tenho uma plantação, ou tenho criação de animais, e as minhas atividades ali, né, elas são rurais. Por mais que eu esteja dentro de um território urbano, minha atividade produtiva é rural. Nesse caso, eu posso fazer o pagamento do ITR ao invés do IPTU, porque eu estou comprovando de que as minhas atividades ali, elas são rurais e não urbanas. Por mais que o território seja urbano, ela vai fazer o pagamento do ITR. Vamos supor, por exemplo, que eu tenha um terreno lá na Avenida Paulista, né? Um galpão, um prédio lá, alguma coisa, né? Um terreno que seja na área urbana, tá lá na Paulista. Porém, a minha atividade é rural, né? Então, eu vou pagar ITR. Por mais que eu tô lá na Avenida Paulista, né? Onde acontece tudo em São Paulo. Mas minha atividade é rural. Então, eu pago ITR. Então, ó, mesmo alguns imóveis estando na área urbana, pode ser tributado com ITR e não com IPTU, desde que sejam destinados à exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária e agroindustrial. Tá? Então, é uma característica aí. Quando eu falo do ITR, é território rural. Então, a gente já pensa em fazendas, interiores, enfim. Mas se a minha atividade comercial ali, né, as atividades que eu faço naquele local é destinado, né, à exploração vegetal, agrícola e agroindustrial, eu vou pagar ITR, né, e não IPTU. Base de cálculo é o valor fundiário, né, ou seja, o valor, deixa eu tirar esse aqui da frente, o valor da terra nua, desconsideradas as construções. É o que eu falei lá no início, tá, gente? A base de cálculo do ITR, ele tá na terra. Por mais que eu tenha uma obra faraônica ali, né? Então, aquilo não vai ser base de cálculo. Tá? A base de cálculo é a terra nua. Né? Desconsiderada, então, construções, instalações, benfeitorias, culturas permanentes e temporárias, pastagens, florestas plantadas. Então, assim, haja o que houver ali naquela terra, tá? Seja uma cultura aí de plantas, de valores inestimados, gados, né? Algo que tem aí muito valor, porém a base do imposto ela tá só na terra, né? E mais nada, só na terra. Então, só na território, né, que eu tenho aí de terras. Então, essa é a questão da base de cálculo. Os contribuintes, então, são os proprietários. Proprietário, o titular do domínio útil, né, possuidor de qualquer título. Então, são as pessoas que ali são proprietárias, que fazem o domínio daquele território. Esse é o imposto lançado também por homologação. Tá, pessoal? Então, o ITR também é um imposto lançado, se há ou não pagamento, por exemplo, se não há o pagamento do ITR, posteriormente o fisco vai verificar e fazer a cobrança. Né? Então, ele é pago antecipadamente. Ok do ITR, minha gente? A gente vai ter uma aula que vai falar sobre o IPTU. Né? Então, aí, muito possivelmente, nessa aula de IPTU, a gente volta a falar um pouquinho do ITR, né? Mas, diferente do IPTU, que ela é municipal, o ITR ela é da União. Ok? Ok. Ok. Vou beber 1 litro d'água hoje. Gente, o nosso último imposto aqui. Imposto sobre grandes fortunas. Esse imposto não tem muito o que falar, tá? É só esse slide mesmo. O imposto sobre grandes fortunas, lembra que a gente falava da competência da facultatividade? Ele é um exemplo onde não, né, por sua facultatividade, a União não utiliza aí desse imposto, né? Não foi instituído, então não tem muito o que ser falado sobre ele, né? Ele é um imposto que está na Constituição Federal, né, que a União pode fazer, né, instituí-lo aí sobre grandes fortunas, mas não é de interesse aí até o momento de ser instituído esse tributo, tá? Porém, ele existe. A gente já falou dele em outras aulas também, né? Mas só para não deixá-lo aqui em branco, o 7º e último imposto que cabe à União
é o Imposto sobre Grandes Fortunas. Aqui eu estou falando, gente, de tributos, né? Tributos não é só impostos, né? Então, eu tenho as contribuições especiais, que também são de competência da União, tá? Essas contribuições a gente já falou em outras aulas também. Teve uma aula que a gente falou sobre tributos e espécie. Não sei se foi na aula 3 ou na aula 4, mas foi uma aula que a gente falou sobre essas contribuições. Né? Lembra que a gente tem 5 tipos de tributos, né? E uma delas são as contribuições. Então, compete à União as contribuições especiais. Cabe a eles instituir, na intervenção do domínio público, do domínio econômico, de interesse das categorias profissionais ou econômicas, né, como instrumento para atuação em suas respectivas áreas. E quais são essas contribuições? Gente, de uma maneira bem rapidinha agora, só para a gente relembrar o que a gente já falou em aulas passadas, né? Eu tenho contribuições sociais. As contribuições sociais, elas incidem aí sobre os empregadores, sobre os empregados, né? A gente faz o pagamento para a Seguridade Social, né? Então, o pagamento que nós fazemos aí, né, conforme o que a gente recebe aí de pagamento, uma parcela vai para a contribuição social, a empresa também faz pagamento para a contribuição social. Né? Então, característica aí são esses pagamentos aí entre empregador e empregado. Contribuições de intervenção de domínio econômico, tá? São contribuições feitas que servem para estímulo de determinadas áreas. Eu lembro que na aula que a gente falava sobre isso, eu dei o exemplo do CID dos combustíveis, né? Que é uma contribuição onde o valor aí arrecadado, né, com os combustíveis, incide aí sobre os combustíveis, ele é voltado para o estímulo aí do mercado, né? Principalmente quando eu falo no mercado de etanol, né? Então, ele é uma arrecadação que serve para estimular esse domínio econômico. Né? Na época da greve dos caminhoneiros, eles conseguiram aí baixar o preço do diesel, por quê? Porque foi baixado aí o valor do CID, né, dessa arrecadação. Foi menor a arrecadação, né? Então cobrou menos tributos aí em torno dos combustíveis. E aí baixou o preço do diesel. Né? Então eu tenho CID da energia elétrica, combustíveis, então tudo que faz intervenção de domínio econômico. Contribuições de interesse das categorias profissionais ou econômicas, né, contribuições corporativas. Eu estou dizendo respeito às contribuições que a gente faz, né, nós contribuintes, para as classes, né, as classes profissionais, por exemplo. Né? Então, eu tenho o CRC, o CRA, né? Então, são categorias de profissionais, né, a qual é uma contribuição, pessoal, que ela é de competência da União, só que ela passa essa capacidade para as categorias de profissionais, para estimular aí a profissão, né, a profissionalização, né, o estímulo aí para essas áreas de atuação dos profissionais. Então, tem o CRM, CRA, OAB, então tudo isso entra nessa contribuição. Tá? Deixa eu ver aqui. Acabou, eu acho. Acabou. Deixa eu voltar para cá, gente. Tudo bem, gente? Dúvidas? Tudo certo. Falei pra caramba hoje. Tô até cansada. Falei demais. A garganta tá seca. Foi uma aula bem extensa. Hoje foi, né? Hoje foi cansativa. Mas tinha que falar. É muita informação. É muita coisa. É muita característica, né, de cada tipo de imposto, principalmente os impostos, né, que são em grande maioria. Mas é a União que detém a maioria, né, então acredito que a aula de hoje foi a mais cansativa, as demais não serão tanto. Eu aproveitei e fui respondendo o questionário. Eu acho que tá certo, né? Eu mandei já o questionário. É o que eu falei para vocês, gente. Se vocês deixarem para responder depois da aula, fica mais fácil. Ou até durante, né? Igual o Weber fez. Porque é de fato o conteúdo da aula. Né? Então, tudo que eu falei aqui tá lá no questionário. O que eu trouxe para falar com vocês era isso mesmo hoje. Eu vou deixar o espaço agora aberto para vocês tirarem dúvida do questionário.
né? Vou ficar por aqui, tá? Quem não fez, eu aconselho que vocês fiquem aqui online, faz, e aí você fala, entra aqui e fala, verifica se o meu tá certo, se eu já lancei, se eu já enviei, já recebi, entendeu? E aí a gente vai conversando por aqui. Tudo bem, gente? Porque aí quanto antes vocês me entregarem, quanto antes eu também consigo corrigir e fazer o lançamento dessas notas. Ok. Então eu já vou indo, professora. Boa noite. Você quer que... Deixa eu dar uma olhadinha aqui, Eber, se já recebi o seu. Peraí. Por favor. Eu já olho. Eu fiquei em dúvida numa questão, mas eu acabei mandando, mesmo assim. Tá. Eu ia perguntar. Eu já tenho 12 respostas. Deixa eu ver. Eber. Tá aqui, Eber. Tá aqui. Tá bem, então. Obrigado. Tá bom. Imagina, Eber. Até semana que vem. Até semana que vem. Boa noite. É isso, gente. Quem quiser ficar por aí, pode ficar e a gente vai conversando e eu vou tirando as dúvidas de vocês, tá?